Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais ideias de pintura de bolinhas natalinas. Vamos ver a pintura de mais 4 bolinhas hoje. Eu vou começar passando turquesa em cima de toda essa bolinha. Vou passar um pouquinho de azul caribe, começando a fazer umas manchinhas. Veja que ele aparece bem suave, eu vou distribuindo aí por cima de uma forma bem aleatória. E agora eu vou pegar o azul marinho para começar a colocar sombras mais marcadas. Olha onde eu estou passando essa sombra. Vou passar no em volta dela também, para que a gente ganhe uma certa esfericidade. Nesse ponto, eu vou puxar mais alongado. Em outros lugares, eu vou apenas deixar o em volta, fazer a circunferência, né? Fazer o risquinho aí, o contorno, deixando mais suave. A parte onde ela está embaixo da folha, esse lado também voltado para baixo, precisa ficar mais escuro. A parte de cima eu vou aí dando umas manchadinhas, tendo o cuidado de deixar bem redondinha a minha bolinha. Vamos passando aí o pincel, tentando melhorar o contorno o máximo que a gente conseguir. Ela já está bem escurecida no em volta, já está também bem manchada por essa região central. Agora a gente pode estar colocando aí um pouco de branco ou de azul bebê. O azul soft também vai funcionar bem para essa região. Um tom que tenha bastante branco para a gente levar luminosidade. De início, eu vou colocar esse tom mais esbranquiçado para levar luminosidade. Depois, a gente vai acrescentar um pouco de brilho também aí em cima. Olha só, passei um pouquinho também do azul soft aí em cima. Pra gente deixar mais clarinho essa parte para cima e mais afora, na região mais voltada para o lugar que vem mais luminosidade. Isso aí é o branco metálico. Eu vou começar a fazer alguns detalhes em cima da minha bolinha. Esses detalhes, como eu costumo dizer, fica muito a seu critério. Vou deixar aí essa ideiazinha e você pode estar criando várias outras. Olha só, o branco metálico ele fica bem suave. Daí eu vou puxando quase como se fossem umas flores, umas folhinhas. Você vai usando de criatividade e marcando aí em cima da sua bolinha como você quiser. O fato é que você precisa ter um pincel pequenininho em mãos. Caso você esteja pintando esse desenho e tenha imprimido em uma folha A3 ou o tamanho de 2 folhas A4, que é o tamanho original dele. Essas bolinhas são pequenininhas. Esses arranjinhos aí em cima, você coloca quanto e onde você quiser. Eu vou colocar como se tivesse mais para o outro lado também. Olha só onde eu vou distribuindo. Eu sei que tem uma certa luminosidade aí. Em alguns lugares, a gente vê os detalhes bem fortes. Em outros lugares, ele quase não aparece por conta da luminosidade pintada em cima dessa bolinha. Mas é importante que você coloque todo o enfeitinho, independente dele estar aparecendo bem ou não. Sempre vai aparecer um pouquinho, mais suave ou mais forte. E é importante que tudo apareça. Vou colocar mais um pouquinho aí, acendendo mais um pouco essa parte aí de cima e assim fica a nossa primeira bolinha. Para essa segunda bolinha, eu vou encher ela toda com branco, branco mesmo. Eu sei que o meu tecido é branco, mas ela não vai se perder aí. Depois de encher toda a minha bolinha com branco, eu vou vir com um pouquinho de cinza chumbo. Essa parte que se encontra embaixo da bolinha azul, eu vou logo escurecendo, uma sombra mais marcadinha. Vamos sombrear também e vamos também passar esse cinza no em volta. Nessa hora a gente separa, né? A gente ganha uma boa separação dessa nossa bolinha branquinha com esse tecido branco. E ganha também aquela ideia de esfericidade necessária para as nossas bolinhas. Cuidado com o contorno para não deixar a sua bolinha achatada, deixar ela um pouco amassada, não é? A parte de cima, você procure deixar o branco puro.
As laterais a gente vai deixar mais escurinho, manchar bem. Essa região de cima, algumas manchinhas, como eu faço em todas elas, também serão bem-vindas. Essa região voltada para o lado de baixo, você pode deixar sempre mais escura. A parte de cima, que é o ponto de onde vem a luminosidade do nosso desenho, mais clarinho. Agora, eu vou fazer uma sombra aí, como se eu fosse colocar uma fita, né? Tivesse uma fita grudadinha aí em cima dessa bolinha e ela tivesse um certo relevo. Então, acaba tendo uma sombra no em volta. Olha só, vou passar aí em cima também. A bolinha fica mais escurinha, a fita mais suavidade, mais branquinha. Essa região aí de cima, ela vai ficar mais escura. Primeiro porque ela tem a sombra, por conta dessa fitinha, e por conta dessa bola que está aí por cima dela também, essa bolinha azul. Esses cantinhos, se você tiver dificuldade de escurecer, pega o pincelzinho número 0. Agora, eu vou começar a colocar um desenho aí em cima com ouro. Um desenho como se fosse aquele floquinho de neve. Primeiro, eu fiz tipo uma cruzinha e no em volta eu vou começar a colocar alguns pinguinhos. Olha só, como se fossem umas folhinhas mesmo. Mas é bem opcional, você coloca também aí o desenho que você quiser. Poderia estar colocando bolinhas, corações, qualquer coisa, até como se fosse uma árvorezinha de Natal, enfim. Vai da sua criatividade. Veja que vai ficando uma pintura assim bem suave. Para a gente separar um pouco, para a gente deixar ela mais forte, mais marcada, é só pegar um pouquinho, pode ser do cinza chumbo, e fazer uma sombra embaixo dessas bolinhas que a gente colocou, desses risquinhos que colocamos com o ouro. Vou logo completar os desenhos da lateral. Veja que eu coloquei uma principal em cima, como se estivesse mostrando ela toda. E estou colocando, e coloquei também nas laterais, um pedacinho de um desses desenhos e um pedacinho do outro. Um pro lado direito, outro pro lado esquerdo. Agora, eu vou fazer um acabamento dessa fitinha, também com ouro. E com o cinza chumbo, eu vou fazer aquela sombra que lhes falei. São os risquinhos assim, bem fininhos. Só uma sujeirinha de pincel em alguns pontinhos. Para deixar mais visível e dar um relevo a esses elementos que a gente pintou aí, não é? Olha só, vou colocar também para essas laterais. Bem pouquinha tinta, gente. Apoia a mão na mesa para não forçar o pincel precisa ficar bem leve em cima do tecido. E assim fica a nossa segunda bolinha. Vamos começar a pintura de nossa terceira bolinha usando o rosa bebê. Eu vou encher aí, olha, ela todinha com rosa bebê, depois a gente vai detalhar um pouquinho isso. Pincel pequenininho, esse daí é um pincel número 2, bem cortadinho, bem lixado. Lembrando que a minha bolinha ela é bem pequenininha. Essa pintura você pode estar fazendo para uma bolinha do tamanho que você quiser. Se ela for bem pequenininha, um pincel pequeno. Se ela for maior, um pincel também maior. Tô só arrumando aí esse contorno. É importante, não é, que a gente deixe essa circunferência ou esse círculo bem cheinho, bem redondinho, para que a nossa bolinha não fique assim amassada. Agora, vamos pegar um pouco de malve e vamos começar a colocar uma sombra aí. Veja que fica bem suave. Mas a gente já vai deixando umas manchas em cima desse rosa bebê. As laterais, eu gosto sempre de escurecer um pouco, escurecer no lugar onde uma bolinha está embaixo da outra.
é uma pintura assim bem fantasia. Tô deixando basicamente aqui um contorno para essa região de fora, com o tom malva, esse tom mais escurinho. Agora, eu vou aprofundar mais essa sombra nessa região com sépia, mas você poderia também estar usando terra queimada ou rústico para colocar essa sombra, tá bem? Essa região que ela está embaixo da outra bolinha, ela precisa ficar bem mais escurinha. Você viu que a gente colocando o malve ainda estava uma pintura muito suave. Não tinha profundidade o bastante para a gente levar ela para trás da outra bolinha. Por essa razão, a gente precisava de um tom mais escuro. O tom que eu estou usando é o sépia. Mas, como disse, você poderia estar usando outros tons mais escurinhos, como o rústico e o terra queimada. Eu vou fazer uma sombra mais marcada também aí no centro. A gente, quando coloca essas sombras assim, a gente dá uma ideia mais metálica para a pintura de nossas bolinhas. Veja os pontos que eu estou escurecendo. Como eu estou colocando aí esse sépia. Vamos levar um pouco de luminosidade também aí em cima. E essa luminosidade eu vou colocá-la com o branco. Um toquezinho de nada de tinta, no caso da minha bolinha, porque ela é bem pequenininha. Eu vou espalhando com batidinhas para eu ter um maior controle do tamanho desse branco aí em cima. Quando a gente vai espalhando com movimentos circulares, a gente acaba crescendo mais a tonalidade desse branco, no caso. Se eu vou colocando com batidinhas, eu controlo melhor a quantidade de branco que eu vou espalhando por aí. Eu estou só melhorando a circunferência da minha bolinha e aprofundando mais a sombra para algumas regiões. Essa manchinha central, ela não é sombra, ela está refletindo alguma coisa no em volta. Agora, eu vou começar a enfeitar a minha bolinha com o branco mesmo. Vou pegar o branco, vou começar a fazer uns detalhes aí em cima. Esses detalhes, como sempre, eles são bem aleatórios, você faz ao seu gosto. Veja como eu tô fazendo os meus. A minha bolinha é muito pequenininha. Eu não sou boa com contorno, mas vou fazendo o melhor que eu consigo. Se na hora de você fazer esse contorninho, você tiver com muita dificuldade, a sua tinta tiver um pouco durinha, você pode estar colocando uma gotinha de água aí numa porçãozinha de tinta, que ela vai ficar mais líquida e você vai conseguir fazer melhor o seu contorno, muito mais facilidade. E um pincel, assim como o pelo mais maciozinho para fazer esse detalhe aí, um pincel número 0 também vai lhe ajudar. Se você tiver um pincel ainda menor, como 000, seria muito bom. Ajudaria bastante. Vou colocar alguns detalhezinhos aí em cima. Em complemento a esse detalhezinho que já coloquei, algumas estrelinhas. Vou colocar umas maiores e outras só uns pontinhos, como se desse a ideia que fossem estrelas mais distantes. E assim, gente, vai ficando a nossa terceira bolinha. Agora, vamos pintar a nossa quarta e última bolinha para hoje. Essa outra, eu vou encher ela toda de vermelho. Use o vermelho que você tiver aí em sua casa. No caso, eu estou usando aqui o vermelho tomate mesmo. Vamos tomar cuidado com os contornos. Para essas bolinhas natalinas, os contornos são bem importantes. Essa já era uma bolinha vermelha, né, anteriormente. Então, eu vou continuar com ela vermelha, mas eu vou detalhar um pouquinho ela. Veja que eu enchi tudo isso. Parece que a pintura que tinha anterior nessa toalha era assim, as bolinhas apenas cheias, com uma determinada tonalidade, contornada com o preto ou algo próximo a isso. Agora, eu vou pegar o vinho e vou colocar um pouco de sombra nessa minha bolinha.
só um pouquinho, não precisa de mais. Vou colocar umas manchinhas, igual fiz nas outras, dando uma ideia de uma pintura mais metálica. Poderíamos já colocar só uma luminosidade e deixá-la assim. No entanto, eu vou detalhar um pouco mais a minha bolinha. Vou colocar as luminosidades, vou pintar ela inteirinha, colocar tudo o que eu quero. Aí, só depois eu vou colocar umas enfeitinhas em cima. Você deve ter observado que eu pinto a minha bolinha, eu coloco as luzes, eu coloco as sombras, eu coloco tudo o que eu preciso para ela. Daí, então, eu venho colocando em cima disso os detalhezinhos. Isso é bom porque na hora que a gente vai colocar os detalhes, ele já fica com a sombra e a luz necessária para ele também. Vou passar aí um pouco de preto, como se eu estivesse fazendo o desenho de um cinto, sabe? O cinto do Papai Noel. Pincelzinho número 0 e o tom preto, eu vou formar no em volta dela o cinto. E para esse centro, eu vou pintar como se fosse a fivela. É uma ideia bem simplesinha, mas que fica bonitinho para a gente colocar em algum arranjinho aí na nossa casa. Que a gente vai pintar um arranjo natalino e que tenha umas bolinhas variadas, a gente pode estar usando também essa ideia. Isso aí seria o correspondente ao cinto. Cuidado, tente deixar ele bem arrumadinho. Se você tiver colocado primeiro o ouro, também fica bom, você escolhe se você quer primeiro fazer a fivela ou o cinto. Na hora da gente colocar o ouro, se a gente já tem colocado o preto, pode borrar um pouquinho. Se você não tiver muito cuidado, você pode borrar um pouquinho. Portanto, pense se você não quer colocar primeiro o ouro e depois o preto. Eu vou colocando aqui direitinho, com cuidado para não dar uma borrada no meu preto, que eu não vou esperar secar. E já vai aparecendo aí a nossa ideia, a nossa bolinha vermelha, que tem um detalhe como se fosse o cinto do Papai Noel. Você pode estar colocando um pouquinho de luminosidade nesse cinto, quase nada, com o branco mesmo, tá bom? Com o cinza. Eu vou reforçar agora o ouro da fivela do meu cinto. Sempre com cuidado de não borrar, porque tudo isso tá muito úmido, eu não esperei secar. E assim, gente, vai ficando a nossa quarta e última bolinha. Bom, gente, para hoje é isso. Logo mais eu volto com mais algumas ideias. Beijos e até mais!